Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Como peregrinos que buscam os caminhos de Deus, neste nosso mundo, estamos reunidos para celebrar a Santa Missa. Vamos dispor o coração para a celebrarmos dignamente, reconhecendo com humildade que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa as nossas culpas e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor, que por meio do vosso Filho manifestastes a todos os povos a luz da sabedoria eterna, concedei aos vossos fiéis que, iluminados plenamente pelo esplendor da redenção de Cristo e progredindo sempre no conhecimento da verdade, alcancem a claridade da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira epístola de São João. Caríssimos, nós devemos amar porque Deus nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Quem não ama o seu irmão que vê, não pode amar a Deus que não vê. Este o mandamento que recebemos dele. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Quem acredita que Jesus é o Messias, nasceu de Deus, e quem ama aquele que gerou, ama também o que dele nasceu.
Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus, cumprindo os seus mandamentos, porque o amor de Deus consiste em guardar os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Palavra do Senhor. Virão adorar-vos, Senhor, todos os povos da terra. Virão adorar-vos, Senhor, todos os povos da terra. Deus, concedei ao Rei o poder de julgar e a vossa justiça ao Filho do Rei. Ele governará o vosso povo com justiça e os vossos pobres com equidade. Virão adorar-vos, Senhor, todos os povos da terra. Ele os libertará da opressão e da violência, e o sangue deles será precioso a seus olhos. Por ele hão de rezar sempre, e todos os dias o bendirão. Virão adorar-vos, Senhor, todos os povos da terra. O seu nome será eternamente bendito e durará tanto como a luz do sol. Nele serão abençoadas todas as nações. Todos os povos da terra o hão de bendizer. Virão adorar-vos, Senhor, todos os povos da terra.
O Senhor enviou-me a anunciar aos pobres a boa nova, a proclamar aos cativos a redenção. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito Santo, e a sua fama propagou-se por toda a região. Ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Foi então a Nazaré, onde se tinha criado. Segundo o seu costume, entrou na sinagoga a um sábado e levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ao abrir o livro, encontrou a passagem em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Ele me enviou a proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, a restituir a liberdade aos oprimidos e a proclamar o ano de graça do Senhor. Depois enrolou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Estavam fixos em Jesus os olhos de toda a sinagoga. Começou então a dizer-lhes: Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Todos davam testemunho em seu favor e se admiravam da mensagem da graça que saía da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós devemos amar porque Deus nos amou primeiro. De facto, é Deus que tem a iniciativa sempre. Tem a iniciativa de nos amar, antes mesmo de nós o podermos amar, porque pensou em nós com amor que nos criou. Nós nem existíamos ainda. E quando se fez homem e veio habitar no meio de nós e deu a vida por nós numa cruz, nós não éramos amáveis, não o tínhamos amado. Éramos ímpios e pecadores. E foi quando Ele deu a vida por nós. Então, o seu amor precede-nos em tudo e sempre. É por isso um amor absolutamente gratuito. Se nós hoje o amamos, e se nós hoje nos amamos, ou somos chamados a amar-nos uns aos outros, é porque primeiro Ele nos amou. Então a nossa vida de fé, se bem compreendermos, não há de ser vivida como se fosse uma obrigação, mas com gratidão. Sim, com gratidão a quem primeiro nos amou. E, portanto, também com alegria. O meu amor por Ele e pelos meus irmãos inspira-se no amor que Ele já demonstrou ter por mim e por todos. E por isso, a vida de fé é uma resposta
de amor ao amor de Deus, que me amou primeiro, e com um amor infinito. Não pode então a fé ser vivida a partir desta perspectiva como se fosse um dever a cumprir, mas algo gozoso que se vive com alegria, com gratidão, porque amor, dizemos nós, com amor se paga. Diz-nos ao mesmo tempo, São João, que o amor que devemos ter a Deus e por Ele aos nossos irmãos e com Ele aos nossos irmãos não há de ser um amor de belas declarações e de muitos sentimentos. Podem acontecer, mas não são o mais importante. O amor que Ele espera de nós é um amor prático. Ele diz-nos que sabemos que andamos no seu amor se cumprimos os seus mandamentos. Se cumprimos os seus mandamentos. Mas aí está. O cumprir os mandamentos não o vejo como um dever, porque é próprio de quem ama gostar de agradar ao ser amado. E, portanto, fazer a vontade de Deus dá-me agrado. Agrada-me agradar a quem me ama. É muito diferente. Quem tem a experiência de se sentir amado por alguém, a resposta de amor não é uma obrigação. E agradar a esse ser, agrada-nos. Agradar a quem nos ama. Espontaneamente o fazemos. Então, somos chamados a viver a fé com esta atitude de coração. Mesmo quando os mandamentos possam parecer-nos difíceis, agrada-nos pô-los em prática, porque agradamos a Deus, fazendo assim. E o mais belo é que aquilo que agrada a Deus é o nosso maior bem. Porque a vontade de Deus a nosso respeito é uma vontade boa, plenamente boa. Ele quer o meu bem e o bem de qualquer ser humano infinitamente mais do que eu próprio sou capaz de querer, porque o meu amor é muito limitado. O dele é infinito. Então a sua vontade é o meu maior bem. Só pode ser acolhida com gratidão também. No Evangelho, São Lucas mostra-nos Jesus que vai à sinagoga de Nazaré. Mas ele começa por dizer como era seu costume. Ou seja, em dia de sábado, que era o dia santo consagrado a Deus pelo povo da antiga aliança, Jesus vivia o terceiro mandamento como um bom israelita. Hoje não é o dia de sábado, é o domingo para nós cristãos, porque o Senhor ressuscitou na manhã, na madrugada de domingo, e por isso domingo quer dizer isso mesmo, dia do Senhor. Aprendamos com Ele a fazer do domingo de facto o dia do Senhor. Façamos como Ele fazia, participemos. Quando ali à sinagoga não era a Eucaristia, era outro género de oração, mas ele ia e participava. Saibamos nós também ir à Eucaristia. Saibamos nós fazer do domingo um dia para louvar o Senhor. Para um descanso que é reconhecer que em vão trabalham os construtores, se não é o Senhor que constrói a casa. Reparem que com a força do Espírito é que Jesus foi. Ele, se vocês lerem com atenção o Evangelho, sobretudo de São Lucas, vão ver que Jesus é sempre levado pelo Espírito, é sempre com a força do Espírito. Também nós precisamos de aprender com Ele
a deixar que seja o Espírito Santo a levar-nos, a conduzir os nossos passos, a guiar as nossas vidas. Mas para isso o nosso coração tem que estar em sintonia com o Divino Espírito. Jesus o que faz, faz sob a ação do Espírito Santo. E por isso é santo tudo o quanto Ele faz. Aprendamos com Ele, a deixar que seja o Espírito a conduzir-nos, a iluminar as nossas decisões, a guiar os nossos passos. Depois Ele aplica, Jesus, a si, esta passagem do profeta Isaías que Ele próprio leu, que Ele próprio proclamou, e diz: isto cumpriu-se em mim. Ele está-nos a dizer que Ele é o Messias de Deus, ungido pelo Espírito Santo, enviado pelo Pai, e veio a nós com uma missão de libertação. E se repararem, esta libertação que Jesus trouxe tem a ver com uma boa nova, uma boa notícia que é comunicada aos pobres, a redenção aos cativos, a vista aos cegos, a liberdade aos oprimidos, a proclamar o ano da graça do Senhor, aquele ano em que o Senhor restabelece a harmonia das relações entre nós e com Ele. Esta é a bela missão que Jesus veio realizar. E nós hoje somos convidados a continuar no nosso mundo a sua missão, porque Ele confiou essa missão a todos nós, à Igreja. Saibamos, como Ele e com Ele, ser instrumentos de salvação para os nossos irmãos. Sejamos nós portadores da boa nova da salvação. Sejamos nós homens e mulheres livres, porque habitados pelo Espírito de Deus, e que comunicam a paz, o amor, a justiça e a bondade de Deus ao nosso mundo. Irmãs e irmãos, foi em Nazaré, onde se tinha criado, que Jesus disse: cumpriu-se hoje mesmo a passagem da Escritura que acabais de ouvir. Inspirados nesta palavra, oremos: Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos ministros da Igreja que explicam a palavra, pelos leitores que a proclamam com inteligência e por aqueles que cuidam dos livros e os preparam, oremos com alegria. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos que falam de Deus aos pobres e os socorrem, pelos que defendem e visitam os prisioneiros, e pelos médicos que tudo fazem para que os cegos vejam, oremos com alegria. Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos que acreditam que Jesus é o Messias, pelos que aprendem a falar como Ele falou, e por todos os que imitam o que Ele fez, oremos com alegria. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos que tratam dos doentes que mais sofrem, pelos que cuidam dos órfãos e das viúvas, e pelos que estão sempre disponíveis para servir, oremos com alegria. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Por todos nós que celebramos a Eucaristia, pelos que a vivem amando a Deus e cada irmão, e pelos que guardam os mandamentos do Senhor, oremos com alegria. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Senhor Jesus, conforto dos pobres e libertador dos oprimidos, ouvi a força desta família que em vós confia. Vós que sois Deus com o Pai,
na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, a oblação que trazemos ao vosso altar, nesta admirável permuta de dons, de modo que, oferecendo-vos o que nos destes, mereçamos receber-vos a vós mesmo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Em Cristo, luz do mundo, revelastes hoje a todos os povos o mistério da salvação e, manifestando-o na nossa natureza mortal, nos renovastes com o esplendor da sua imortalidade. Por isso, com os anjos, arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei,
Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Faça isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Cheios de fé e de confiança, ousamos dizer, como o Senhor Jesus nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz.
Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Recebemos do Senhor o mandamento novo. Amemo-nos uns aos outros como Ele nos amou. Amemo-nos uns aos outros como Ele nos amou. Felizes os que seguem o caminho perfeito e andam na lei do Senhor. Recebemos do Senhor o mandamento novo. Amemo-nos uns aos outros como Ele nos amou. Amemo-nos uns aos outros como Ele nos amou. Felizes os que observam as suas ordens e o procuram de todo o coração.
Recebemos do Senhor um mandamento novo. Amemo-nos uns aos outros como Ele nos amou. Amemo-nos uns aos outros como Ele nos amou. Assim não serei confundido, se observar os vossos mandamentos. Recebemos do Senhor o mandamento novo. Amemo-nos uns aos outros como Ele nos amou. Amemo-nos uns aos outros como Ele nos amou. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para anunciar aos pobres o Evangelho do Reino. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para anunciar aos pobres o Evangelho do Reino. Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que a nossa vida seja constantemente fortalecida pela comunhão nos vossos santos mistérios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Bom almoço, continuação de boa peregrinação e de boa tarde. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe.